Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que discute a transcendência na Justiça do Trabalho. Está conosco o advogado e mestre em Direito Processual Civil, Eduardo de Avelar Lamy. Professor Eduardo, o governo federal está tentando, desde o ano 2000, com o encaminhamento do projeto de lei 3267, criar um critério prévio para a admissão, para a aceitação dos recursos de revista, chamado justamente de transcendência, que é o tema que nós estamos tratando hoje. Bom, o projeto de lei, na época, ele foi rejeitado e aí o governo baixou uma medida provisória de número 2.226, de 4 de setembro de 2001, que prevê que o TST examine previamente se a causa tem transcendência com relação a alguns aspectos. O senhor poderia detalhar um pouco isso? Claro. Na verdade, o que se busca fazer para os tribunais superiores hoje é ajudar que esses tribunais consigam desempenhar a sua função da melhor maneira possível, considerando o número de processos que esses tribunais julgam. É impressionante o número de feitos que os ministros dos tribunais superiores precisam julgar por ano. Certo. São milhares e milhares, dezenas de milhares de processos que se julga por ministros. Então, nessas situações, o que a gente percebe é que os números são alarmantes e é necessário que se criem filtros, formas de racionalizar o trabalho. Um dos temas que hoje mais preocupa e interessa os estudiosos do direito é a administração da justiça. Como é que vai se fazer para que um tribunal funcione? Eu tenho um sobrinho que gosta muito de direito e ele sabe que o tio é advogado. E normalmente ele me pergunta o seguinte: como é que funciona esses tribunais em Brasília? Esses tribunais, aqui vocês têm mais juízes no tribunal do que nas varas. Eu digo sim. Quantos juízes tem no tribunal? Eu digo dezenas. Né? Em alguns tribunais, centenas. E ele falou, puxa, mas então em Brasília deve ter milhares nos tribunais superiores, né? E eu digo, não, em Brasília não tem milhares. Né? Na verdade, o TST tem 33. E aí ele me perguntou, mas como não tem milhares? Não faz sentido, porque se os processos do país inteiro vão para lá, né? E aí é interessante que o raciocínio de uma criança, sob esse ponto de vista, nos mostra realmente que, sob o ponto de vista estrutural, seria lógico que houvesse proporcionalidade no número de ministros. Certo. Então, o trabalho dos tribunais superiores precisa ser pensado, sob o ponto de vista da organização dos tribunais e da racionalização quanto aos processos que chegam até lá. Certo. Nós podemos ter, com relação a esses tribunais, uma estrutura que é pensada para que nós façamos justiça, utilizando os tribunais superiores, para que esses tribunais possam fazer justiça em cada caso concreto. Mas nós também precisamos, e essa foi a missão que a Constituição lhes deu, nós precisamos também pensar em fazer com que esses tribunais sejam modelares. Esse é o papel mais importante deles. Não adianta pensar que o TST vai poder ter uma opinião a respeito de todo o tema em direito do trabalho, porque isso não vai ser possível, considerando a complexidade da sociedade em que nós vivemos. É por isso que é necessário organizar a justiça de tal forma que, para os temas de maior repercussão para a sociedade, os recursos sejam admitidos. E, para os temas de menor repercussão, esses recursos se justifiquem não serem admitidos pelo fato de não se multiplicarem e, consequentemente, de poderem ser decididos nas instâncias inferiores. Bem, nós já mencionamos aqui que o TST acabou, através da comissão que foi eleita, encarregada de fazer o projeto de regulamentação do filtro que nós estamos tratando, concluiu que, devido a essa complexidade da legislação processual trabalhista, o número de pedidos que normalmente contém uma ação trabalhista, que seria complicado, para não dizer impraticável, a adoção dele. Qual a sua opinião sobre as conclusões dessa comissão do TST? A minha opinião é de que, de acordo com a realidade da Justiça do Trabalho atual, as conclusões são acertadas. Porque o número de pedidos que se faz nas ações trabalhistas é muito grande. Então, em razão do número de pedidos que se faz nas ações trabalhistas, nós temos uma complexidade muito grande nas demandas. Se um dos temas, a respeito de um desses pedidos, puder ser julgado
de forma transcendente pelo TST, os demais não o serão. Certo. E nós passaremos a cindir, a dividir os processos. Esse é o fator complicador. Gerando maior complexidade. No entanto, na minha opinião, essa opinião da comissão atual não é o que deve prevalecer ao longo do tempo. Nos próximos anos, o que vai acontecer e o que tem acontecido com o Poder Judiciário, em razão do processo eletrônico, em razão da indexação da jurisprudência, é uma organização muito grande a respeito das ações e dos pedidos que são feitos dentro dessas ações. Conforme essa indexação e organização na administração da justiça passar a acontecer, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, o que vai passar a acontecer também é uma organização a respeito da indexação de cada um dos pedidos e da forma de julgamento. Vão ser agrupados. Vai ser muito mais fácil. O processo eletrônico vai contribuir para que isso aconteça, mas principalmente a organização e a indexação da jurisprudência, que é inexorável e irreversível. Ela vem acontecendo e vai acontecer cada vez mais nos próximos anos. Bem, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.